Olá, seja muito bem-vindo, futuro professor ou professora concursada. Nessa aula, eu vou te ensinar o passo a passo para você implementar um estudo com qualidade para o concurso unificado de professor, o maior concurso de professores do Brasil. Então, você não pode perder essa oportunidade. Provavelmente, se você está vendo essa aula, o seu estado ou seu município foi contemplado, aderiram ao concurso unificado. Isso quer dizer que você não pode perder essa oportunidade. Então, nessa aula, eu vou te ensinar o passo a passo para você implementar um estudo com qualidade. Vou te ensinar uma técnica de estudos para você não esquecer mais aquilo que você estuda. Então, vamos lá? Vamos começar? Essa não vai ser uma aula genérica ou de qualquer jeito. Então, pegue um papel, pegue uma caneta e anote todas as informações que eu vou passar aqui para você. Eu vou te ensinar um plano de estudos completo, falando sobre o edital verticalizado, grade horária e cronogramas de estudos pré-edital. Combinado? Então, vamos lá? Então, essa é uma aula secreta para você garantir uma vaga no concurso unificado de professor. Então, aqui eu vou dar todo o passo a passo para você implementar um estudo com qualidade. Então, eu sei que para você o tempo está limitado, eu sou professor, sou professora de sala de aula, então o tempo está limitado, o edital já está quase chegando, mas dá para você já começar a estudar, implementar um estudo com qualidade e já sair na frente no seu processo de estudo. Então, nessa aula, eu vou te ensinar o passo a passo, vou te ensinar uma técnica de estudos. Meu nome é Tainá Ivana, eu tenho experiência comprovada no mundo dos concursos de professores, e essa aula é para quem já está sem direção no meio de tanto conteúdo. Então, hoje em dia tem tanto conteúdo no YouTube, no Instagram, então é para te dar um direcionamento certo com validação. Essa aula é para quem já estuda, mas não tem resultado. Para quem precisa conciliar o estudo com trabalho, filhos e rotina corrida. Para quem não quer perder a oportunidade do concurso nacional de professores. Para quem já teve resultados, mas quer as primeiras vagas. E para quem tem um estudo desorganizado. Então, antes de começar com o conteúdo, quem ela pensa que é para estar aqui ensinando algo para mim? Então, meu nome é Tainá Ivana, eu sou professora concursada da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Eu fui contrato temporário por 5 anos, então eu sei o que é ser contrato temporário. Eu fui reprovada no primeiro concurso que eu fiz da Secretaria de Educação, em 2013, e eu fiquei em uma colocação mais de 3 mil e tanto. Não, nessa época eu estudava muito, 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 só que eu não estudava do jeito certo. Então, no dia da prova, eu estava emocionalmente desorganizada, deu branco, esqueci de tudo, bati o cartão da minha mãe diante, tão nervosa que eu estava totalmente desordenada. Eu estudava muito, mas não estudava do jeito certo. Fiquei 3 mil e tanto. E aí, depois que eu reprovei, eu investi em mentorias, na época era coach, aprendi as técnicas de estudo, e após implementar um estudo com qualidade, eu passei nas primeiras colocações do efetivo e do contrato temporário. E aí, depois desse processo, eu comecei a mentorear as pessoas. Então, eu sou professora de sala de aula, eu já fui reprovada, eu sou aluna de escola pública, então eu sei exatamente como é todo esse processo de ser reprovada a aprovada, e eu sei quais são os erros que a maioria dos concurseiros cometem, porque eu também já fui uma. Eu sou professora de sala de aula, eu sei do que eu estou falando, e além de você entender que o meu processo ele é validado, porque eu fui de reprovada, aprovada para as primeiras colocações no contrato temporário e efetivo, eu aprovei mais de 100 pessoas, então eu já aprovei pessoas com mais de 50 anos que já tinham desistido. Eu já aprovei gente que nunca tinha coragem de fazer uma prova, porque tinha medo. Foi aprovada de primeira. Mães com bebês pequenos que acreditavam que não tinham tempo para estudar, recém-formadas, que achavam impossível de competir com quem já estava nesse processo. Contratos temporários que sonhavam com a estabilidade. Eu sei exatamente o que é ocupar o lugar de outro professor e eu queria o meu lugar como professora efetiva, e professores de escolas particulares que querem fazer essa transição, ou pessoas que trabalham no comércio, que têm licenciatura, mas que nunca trabalharam na área. Então, eu já provei esses diversos tipos de pessoas. E aqui sou eu, aqui é no dia da minha posse. Aqui, quando eu estava grávida, que eu mentoriei as pessoas com contrato temporário, e tudo começa com para quem, tudo começa com um propósito. Então, eu tinha um sonho de realizar, o meu sonho de formar uma família, e o propósito de tudo isso é que eu realizei o meu sonho e eu ajudei as outras pessoas a realizarem os sonhos delas. Então, todo esse projeto tinha um propósito. E esse porquê deixa o processo muito mais leve e muito mais valioso para mim. Então, aqui é no dia da minha posse e esse momento é um momento que nada compra. O dia que eu vi o meu nome também foi o dia da minha nomeação. Eu lembro, saiu quase 11 horas da noite e eu vi meu nome nas primeiras colocações e é um processo muito gratificante. E aqui são as minhas mentorandas aprovadas, umas delas, né? Algumas delas. A Miriam, que é a minha mentoranda 01, ela tinha reprovado no contrato temporário. Eu tinha trabalhado com ela lá no Catingueiro, numa escola rural, aqui de Sobradinho, do Distrito Federal. E eu trabalhei com ela e ela foi a minha mentoranda 01, então eu tenho um carinho muito especial, ela já está possada. A Fernanda, que ela iniciou os estudos com o bebê, com o Felipe, ele tinha apenas 3 meses quando ela iniciou os estudos. A Lari é uma pessoa muito, muito especial. Nossa, eu amo ela demais. A Lari trabalhava no comércio, eu sempre comprava sapato com ela, e um dia eu encontrei com ela numa loja de salgados, eu olhei para os olhos dela,
E eu ofereci a mentoria para ela, sabia que ela tinha formado em pedagogia, e aí ela confiou no meu trabalho, ela também já está passada. A Ellen também é recém-formada, tem um carinho muito, muito grande, já casou. Ela passou para o cargo de orientador e professor, também está possada. Milena, ela passou, gente, na Secretaria de Educação, no MEC, na Universidade do Distrito Federal, na Secretaria do Goiás, e aí ela escolheu ficar no MEC. Então, ela passou nesse tanto de concurso. E eu também tenho aprovada como um cargo de pedagogo, porque a metodologia também dá certo para cargos de pedagogos organizacionais. Então, aqui a Laila, ela já tomou posse, linda, maravilhosa, toda trabalhada na alfaiataria. Ela tinha reprovado no efetivo, e aí ela decidiu comprar a mentoria para se preparar para o contrato, e acabou que ela passou foi no cargo de pedagogo. Então, eu tenho tudo aquilo que eu vou passar aqui para vocês, é tudo aquilo que eu passei pelo meu processo e aquilo que eu ensino para os meus mentorandos. Então, abra o coração de vocês, que vocês vão sair dessa aula sabendo exatamente o que precisa fazer nas próximas semanas. E essas mulheres são comuns, como eu e você. Muitas vezes a gente acha que as pessoas que são aprovadas nas primeiras colocações são pessoas alienígenas, CDFs. Eu não era CDF, eu era aquela aluna que tinha dificuldade, eu era muito esforçada. Em algumas disciplinas eu tirava 4,5, arredondava para 5. Foi assim que eu fui aprovada em matemática, em física e química. Então eu tinha muita dificuldade. Então, se eu conseguir, você também consegue. Se elas conseguiram, mulheres com diversos tipos de histórias, jornadas, são mulheres comuns como eu e você. Então, se elas conseguiram, você também consegue. Se eu conseguir, todos podem também, eu sempre digo isso. E aquele que tem um porquê para viver pode enfrentar quase todos os combos. Então, tudo isso que eu tô falando tem propósito, tem amor, tem coração. E agora eu vou ensinar o caminho da aprovação para vocês. Então, para você ser aprovado, você precisa passar por alguns processos. E o primeiro processo é o alicerce. Então, nós passamos pelo alicerce, pelo plano, pela técnica e tem um acompanhamento. E o que é o alicerce? É o que vai sustentar o seu processo de estudo. E no alicerce, eu trabalho a visão de futuro, o propósito. Eu trabalho a sua identidade. Muitas pessoas não conseguiram ser aprovadas ainda porque elas não têm visão de futuro. E elas não têm visão de futuro porque elas não sabem nem quem elas são. Então, eu sempre digo aqui, eu sempre ensino passo a passo para as pessoas serem aprovadas dentro da mentoria, mas eu sempre digo que nós temos uma responsabilidade com a educação no Brasil. No caso aqui, os mentorandos que eu tenho do Distrito Federal, eu sempre falo, quando eu trabalhava como contrato temporário, eu implementava um trabalho com qualidade para os meus alunos. E como efetivo, continuo com esse trabalho de implementar um ensino de qualidade para os meus alunos. Então, se você não une esse seu servir para o mundo, todo estudo vai por água abaixo. Então, eu vejo muita gente que critica, ai, Deus me livre ser professor, ai, isso não é vida para mim. E você está programando isso no seu cérebro. Então, aquelas pessoas que estudam muito e ficam falando mal do trabalho, chega lá no dia da prova, a mente, o inconsciente fala, Deus me livre, ser efetivo pro resto da vida nesse cargo, já que a gente não gosta disso, aí se sabota de forma consciente, nem sabe, fica frustrada. Então, você precisa fazer as pazes com o trabalho que Deus te deu hoje. E eu não estou falando que você precisa ficar o resto da sua vida dentro de sala de aula. A Secretaria de Educação tem tantas possibilidades de trabalho dentro de sala de aula, fora de sala de aula, você pode servir no administrativo, em sala, mas hoje você precisa fazer as pazes com o trabalho que você tem. Se você chegou nesse trabalho, é porque tem algum propósito. Às vezes, a Secretaria de Educação, ou do seu município, ou do seu estado, é só uma estação da sua vida. E você precisa fazer as pazes hoje com isso. Você precisa servir bem essas crianças e adolescentes. E se você não tem essa visão clara, tudo vai por água abaixo. Você se sabota as coisas começam a criar obstáculos. Porque eu acredito muito que quando a gente faz o nosso melhor, quando a gente tem um propósito claro, quando a gente quer servir com alegria, tudo começa a se alinhar para que tudo dê certo. Faça as pazes com quem você é, faça as pazes com o seu propósito de servir essas crianças e adolescentes. Faça as pazes com tudo aquilo que você já passou. Não estou falando que sala de aula é fácil. É desafiador. Nesse período que eu estou gravando essa aula, os professores estão lutando por condições melhores de trabalho. Mas eu acredito muito que o nosso trabalho é muito especial. Ele é muito especial. E nós fazemos diferença na vida desses alunos e dessas famílias. Faça as pazes, nós estamos a serviço deles. E se você tem, não sei se você sentiu a força daí, se você tem esse alicerce, o seu estudo flui. As coisas começam a dar certo para você. Eu sempre falo para os meus mentorandos, a aprovação deve vir com alinhamento de todas as áreas da sua vida. Não adianta nada você ser aprovado, perder casamento, você ser aprovado, adoecer. A metodologia que eu ensino você vai implementar um estudo com qualidade, mas você não vai perder nada do que é importante para você. Você vai melhorar o que você já tem. Melhorar o casamento, melhorar a sua saúde, dar mais condições de vida para os seus filhos, realizações em família. E depois que isso está alicerçado, com a sua identidade, com quem você é, aí nós vamos para o plano. O plano é fazer o caminho certo, que eu vou ensinar já já para vocês.
O plano é saber estudar. É fazer todo o processo de estudo com qualidade, alinhando, edital verticalizado, grade horária, cronograma de estudos, leitura fluida, exercícios. E aí, se eu sei saber fazer, eu vou consolidar aquilo que eu estou fazendo com as técnicas de estudo. Já vou ensinar uma técnica super fácil para você já implementar hoje no seu processo de estudo. E aí, depois que a gente tem a identidade, eu sei exatamente o que fazer, eu consolido aquilo que eu estudo com as técnicas de estudos, eu vou lapidar o meu processo de estudo até o dia da minha prova. Porque se engana quem acha que vai começar a estudar já estudando 6 horas. É impossível. É igual você ir malhar, achar que vai fazer agachamento com 10 quilos no primeiro dia. Você não vai conseguir, você não está preparado, seu corpo, sua mente não está. Então, é um processo gradual. O processo de estudo é um processo gradual, ele é flexível e você vai lapidando durante o seu processo de estudo. E como que eu vou iniciar os meus estudos agora? Então, são 3 passos: edital verticalizado, grade horária e cronograma de estudos. Essas são as primeiras ferramentas que você precisa ter para começar a estudar. Se você não entende isso, tudo vai por água abaixo. E a gente acha que é só ir lá pro cursinho e tá tudo bem. Mas deixa eu te dar um exemplo. Todo mundo que está lá na sua sala te escutando aprende? Não aprende. Porque tem aluno que precisa de processo. Precisa do afeto, precisa de uma motivação, precisa ter um emocional envolvido. Precisa fazer, precisa escrever, precisa praticar. Então, lembra sempre que nós, adultos, também precisamos de um processo para aprender. E para ajudar nessa organização e planejamento, nós temos essas ferramentas. E se você não faz isso, a partir de hoje você vai começar a fazer, se você quiser ter um estudo com qualidade organizado. Então, vamos lá falar dessas ferramentas? Então, o edital verticalizado, ele é uma ferramenta onde consta as disciplinas e os conteúdos que vão cair na nossa prova. Tá aí. Mas o edital ainda não saiu. Mas os professores já criaram um estudo pré-direcionado do que pode cair. E você já pode começar a estudar. Quando o edital sair, reorganizamos o processo de estudo, colocando as disciplinas que vão constar no edital. Mas não é porque saiu que você vai deixar de estudar. Então, se você quer já começar a criar ritmo de estudo, organização e planejamento, agora é a hora. Então, o edital verticalizado constam as disciplinas e os conteúdos que vão cair na sua prova. Aqui um edital verticalizado pré-edital, que foi feito por professores no Estratégia Concursos. Então, quais disciplinas e conteúdos que eles estão direcionando para começar a estudar nesse estudo pré-edital? Língua portuguesa na parte básica, informática, matemática, legislação, discursiva, formação geral básica docente. E aqui eu coloquei os conhecimentos no caso de pedagogia, mas aqui cabe o professor específico, português, matemática, biologia, ciências. Então aqui eu coloquei os professores que são formados em pedagogia, para dar o exemplo para vocês. Então no edital verticalizado vão constar essas disciplinas e conteúdos que vão cair nessa prova. Se nós já sabemos o que vai cair, aí sim nós vamos montar a grade horária. Então, aqui, já falei sobre edital verticalizado. É uma ferramenta que consta as disciplinas e os conteúdos. Ele serve para acompanhamento. Ele vai direcionar o que você vai estudar durante todo o seu processo de estudo. E ele serve também para a questão de você construir a segurança do seu processo de estudo. Eu lembro que quando eu fui aprovada, antes de ir para a prova, eu vi meu edital verticalizado todo riscado, que eu colava na parede. Se você não cola nesse edital verticalizado na parede. Vai te ajudar bastante na parte emocional, de segurança. Então, se você vai para uma prova, vendo que seu edital verticalizado está todo riscado, você vai segura. Você vai com uma validação. Poxa, eu estudei, eu fiz. O seu cérebro vai te dar essa validação. Agora você vai para uma prova, você não sabe o que estudou. Você só faz lá o que o cursinho está dizendo. Às vezes não vê todos os conteúdos, às vezes não vê todas as disciplinas. Então você vai de acordo com o que todo mundo está vendo lá no cursinho. Agora, quando você faz um estudo individualizado na sua casa, na biblioteca, você vai ter um direcionado para você e você vai ver todos os conteúdos das disciplinas que vão cair na sua prova. Então, a concorrência é você com você mesmo. Dependente de como o outro vai sair, se você implementa o estudo com qualidade e vê todo o edital, você vai sim conquistar sua vaga. Ok, já falei sobre edital verticalizado, vai colar na parede, hein? E aí, com o edital verticalizado, agora sim nós podemos montar nossa grade horária. Na grade horária, nós vamos especificar o que nós vamos fazer no nosso dia primeiro. Então, essa grade horária, vocês podem tirar print ou colocar lá no Google, grade horária William Douglas. Ela é uma grade de hora em hora. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar suas atividades fixas, porque nós precisamos montar algo de acordo com a nossa realidade. Grade horária. Coloca as atividades fixas. Qual horário de trabalho? Qual horário que leva o menino para a escola? Qual horário que você vai trabalhar? O horário de trânsito? O horário que você acorda? Colocou as atividades fixas que não dá para tirar. Você vai ver quais horários sobraram e esses horários que você vai encaixar as disciplinas. Tá, e como que eu coloco as disciplinas? Lembra que lá no edital verticalizado consta essas disciplinas? Para você encaixar essas disciplinas nos horários vagos, lembrando que você precisa dormir de 6 a 8 horas, tá? Então, coloca o horário de dormir também, para você memorizar, você precisa dormir bem. Tá, mas como é que eu vou fazer tudo? Sobra tempo, sim. Sobra tempo. É só parar com a fofoca, com Instagram, Reels. Vai sobrar horário, sim, nessa grade, você vai ver. Então, você vai encaixar as disciplinas que estão lá. Disciplina. Lembra que é disciplina? Português, matemática, informática, legislação, pedagogia. Como que você vai montar? Uma dica.
No início da semana, colocamos as disciplinas mais densas. No final da semana, disciplinas mais tranquilas. Eu sempre gosto de colocar 2 disciplinas. Eu não gosto de fazer estudo por ciclo. Porque pode ser que o mentorando não consiga fechar o edital e aí ele deixe de ver uma disciplina. E geralmente o examinador coloca um pouquinho de cada disciplina na prova. Então eu gosto de fazer essa distribuição na semana. Porque mesmo que ele não consiga fechar o edital, se ele viu 70%, 80% do edital, ele tem chance de passar. Mesmo que não feche todo. Mas ele vai ter uma noção do que cai em todas as disciplinas. Mas, como eu falei que eu ia dar uma aula completa para você, eu vou te falar como que você vai montar essa grade horária. E aí, lembrando, grade horária eu especifico a disciplina. Só a disciplina. E as suas atividades fixas. Horário que trabalho, horário que leva o menino para a escola, horário que fica com os meninos. E aí nós vamos para o cronograma de estudos. No cronograma, nós vamos especificar o conteúdo dentro da disciplina. Então, como que eu montei esse cronograma aqui? Eu coloquei 2 disciplinas por dia. Segunda, língua portuguesa e pedagogia, 2 disciplinas, parte básica específica. Terça, informática e pedagogia, parte básica específica. Quarta, matemática específica, pedagogia. Quinta, legislação básica, pedagogia específica. Sexta, formação geral básica docente, formação geral básica docente. Você está na parte básica, discursiva no sábado. Então, você viu que você consegue colocar todas as disciplinas? E aí, no cronograma, nós vamos especificar o conteúdo que você vai estudar dentro da disciplina. Então, se no domingo você monta o seu cronograma, sabe o que você vai estudar, qual disciplina, qual conteúdo, a sua mente já vai ficar organizada, seu cérebro vai ficar todo estruturado. E aí, mas vamos supor que aqui, em língua portuguesa, eu não fechei leitura e compreensão de texto. O que você vai fazer? Você repete na semana 2. O conteúdo que você não fechou da disciplina, você simplesmente vai repetir na próxima semana. Fechou? Vai no edital verticalizado e pega o tópico 2. Simples assim. E aí, todo domingo, você vai fazer o seu cronograma de estudos. Facinho, não é? Pensa que o cronograma de estudos é o nosso plano de aula semanal. E nós fazemos o plano de aula semanal de acordo com o planejamento mensal. E o planejamento mensal é feito de acordo com o nosso currículo. O currículo, no caso, é o edital verticalizado. Então, fica mais fácil para organizar nossa cabeça quando a gente faz essas comparações. E entende que aqui não é só estudar e jogar o Léo, não. Lembra que eu falei que tem aluno que nós estamos dando uma aula, eles estão olhando, mas eles não aprendem? Precisa de processo para aprender. E é isso que eu vou te ensinar agora com as técnicas de estudo. Então, quando você for pegar algum conteúdo, por exemplo, tendências pedagógicas. Como que eu vou estudar tendências pedagógicas para não esquecer? É só assistir a aula? Não. Então, primeiro, você vai assistir a aula, e aí você vai anotando. Eu sou a favor de mapa mental, porque o mapa mental ajuda nas revisões, para você consolidar aquilo que você estudou. Mas e como que eu vou fazer essa anotação da aula que eu estou assistindo? Quando você estiver assistindo a aula, você vai pensar na sua cabeça. O que é tendência pedagógica? Para que serve tendência pedagógica? Qual é o contexto prático de tendências pedagógicas? O professor ele sempre fala um contexto geral e depois ele vai falando das tendências especificamente, né? Eu gostava de fazer a tabelinha. Todo mundo faz isso, no caso, né? Então, quando o professor estiver falando sobre tendência, você vai falar, pensar, o que é? Você pode falar em voz alta. Isso vai te ajudar muito, 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 muito. O que é? Para que serve? Qual é o contexto disso? Estruturou, respondeu na sua mente? Joga para o papel só o essencial. Então, vou colocar aqui outro estilo, para ver se você entendeu. Eu assisto a aula, deixa eu voltar aqui. Eu assisto a aula, ou eu leio, né? Porque pode ser um estudo por meio de PDFs também. O Estratégia tem muitos PDFs. Então, eu estou assistindo a aula, então primeiro eu presto atenção. Ou se eu tiver um PDF, primeiro eu vou ler. Eu estou vendo PDF, grifo. Presta atenção. Eu processo as informações fazendo as perguntas. O que é? Para que serve isso? Qual é o contexto disso aqui? Para o seu cérebro fazer as conexões. E aí depois você vai fazer o seu mapa personalizado. Eu sou a favor de você construir o seu mapa. Mas eu não tenho tempo. Mas se você anotar o essencial, o seu cérebro não vai esquecer. Porque quando você pega um mapa de outra pessoa, aquilo ali é a estrutura de outra pessoa. Então, a forma como você coloca no mapa mental vai te ajudar a ancorar e consolidar o conteúdo. E aí, aqui eu venho dessas ações básicas de aprendizado. Então, eu aprendo o conteúdo. Aprender não é só jogar a videoaula e ir lá para o cursinho. Então, eu leio, eu estruturo, eu anoto. Dessa anotação, eu faço a revisão, que é outro pilar. Como que é a revisão? O que eu estudei hoje, eu reviso amanhã. E o que eu estudei hoje, se hoje é segunda-feira, na próxima segunda, eu vou revisar de novo. E aí, depois que eu fiz essa revisão semanal, eu faço a revisão mensal. Como que eu faço essa organização, tá? Questão de conteúdo, usando as pastas que eu ensino na mentoria. Para ter essa organização. Mas já eu vou falar sobre um programa muito legal que te ajuda também nessa organização das revisões. Mas veja bem, para consolidar, você precisa fazer essas 3 revisões, de 24, semanal e mensal. Lembrando que, em relação a esse processo de revisão, se você não revisa aquilo que você está estudando, em 24 horas, você esquece quase 80%. Então, se você estudou hoje e não revisa amanhã, você vai esquecer quase 80%. Sabe quando você chega no dia da prova, sabe que estudou, lembra um pouco, mas não tem certeza do que é a resposta?
É justamente por conta dessa revisão. Faltou uma revisão, faltou consolidar, faltou criar conexão com o cérebro. Se você não faz essas 3 revisões, você não consolida aquilo que você estudou. Então, é melhor não estudar, porque você está estudando de qualquer jeito, é procrastinação e autossabotagem. E aí você vai interpretar, trabalhar essa parte de interpretação, tem gente que fala assim, tá, eu sou podre de interpretação. Eu também era. Mas fazendo as questões, fazendo o estudo reverso, eu aprendi. Então, se eu aprendi, você também vai aprender. E aí, o estudo reverso, o que é o estudo reverso? Você fazer a questão do conteúdo e anotar as questões que você errou corrigida, ou questões, sabe aquela questão que você acerta e fala, meu Deus, acertei isso aqui, mas foi no chute. Tem muito conteúdo que só tem questão. E a questão vai te ajudar nessa questão da interpretação. Então, é um processo, é treinamento. Então, isso aí, ó, tá andando junto. Aprendo, reviso, interpreto. Aprendo, reviso, interpreto. Então, recapitulando o processo de estudo com qualidade. Leio, grifo, faço as perguntas, o que é, para que serve, contexto prático. Estruturo na minha mente, anoto e reviso. Eu lembro que quando eu fiz questão lá na minha prova, eu olhava para cima e via o meu mapa mental, a fotografia. Gente, se eu aprendi e eu consegui memorizar, você também consegue. E quais são as ações complementares essenciais? Você fazer questão do conteúdo para treinar a parte de interpretação das questões, porque tem gente que até sabe conteúdo, mas não sabe interpretar. Isso é falta de um processo de estudo com qualidade. Fazer o estudo reverso, anotação da questão corrigida e leitura fluida, que é a leitura da lei seca, corrida. Isso é uma estratégia para você não errar a questão de lei seca. Eu gabaritei todas as questões de lei seca da minha prova. Por quê? Porque eu sou CDF? Não lembro que eu falei que eu tirava 4,5? Não, porque eu tinha processo. Eu memorizei as leis, as legislações. Eu bati o olho na legislação, sabia se estava errado ou certo. Tinha questão que eu não sabia nem por que estava errado, eu só sabia. E aí, imagina você, com a sua vaga conquistada, podendo escolher onde atuar, levando estabilidade para sua família, com orgulho de sua jornada de não ter desistido disso aqui. Das etapas de aprendizagem eficiente. Então, se eu conseguir, você também consegue. Então, você entendeu todo o processo de estudo com qualidade? Aquela pirâmide? Eu tenho um alicerce, eu preciso aprender ou estudar, um estudo com qualidade. Eu implemento as técnicas para consolidar o que eu estudo e eu vou lapidar, eu vou melhorando. Você não começa 100%. Ai, meu Deus, hoje está uma competição de quem faz o melhor mapa, quem posta estudando. Você não precisa ser desse jeito, você só precisa fazer o essencial. E o essencial é simples. E se você tem esse desejo, esse sonho, você pode. Eu consegui, elas conseguiram, você também vai conseguir. E aí, como vocês sabem, eu sou mentora para concursos de professores e eu estou lançando o projeto dos aprovados do CNU Professor. Então, hoje, a mentoria, antigamente, quando eu comecei, eu ensinava esse passo a passo, as técnicas de estudo, eu ensinava essa parte de alicerçar a parte emocional, porque eu também tenho formação na parte como terapeuta. Mas hoje, a mentoria está completa. Eu fiz parceria com Estratégia Concursos. Mentoria tem estratégia premium, tem um método validado com saber estudar, tem cronogramas personalizáveis, utilizando a plataforma Tutory. Eu trabalho também essa parte da mentalidade do aprovado, não só a mentalidade, mas a sua identidade, para você se blindar dessas questões emocionais, para você parar de procrastinar e se sabotar. E tem esse acompanhamento estratégico via sessões via Zoom, e você tirar dúvidas diretamente comigo no WhatsApp. Então, eu quero aprovar você no próximo concurso do CNU Professor. Eu quero te ajudar. Esse é o meu propósito. Eu quero que você realize o seu sonho. E aí, tem essa oportunidade de você entrar na mentoria. E é para quem? É para qualquer professor que quer estabilidade, direção e resultado real. Então, o edital será publicado entre junho e julho, e você não pode mais esperar. Você precisa começar a estudar hoje, e a mentoria já te dá essa oportunidade para você começar a estudar hoje. Então, a mentoria você vai ter direito a 6 meses do Estratégia Premium. Ah, tá, eu quero fazer outros concursos, outros cursos, eu quero acessar o do CNU. O Estratégia Premium, você pode acessar até 3 cursos. Nós não sabemos se vai poder fazer para mais cargos, mas hoje em dia você paga um curso para pedagogia, por exemplo, está entre 400 e 600 reais. No Estratégia Premium você vai ter direito, eu quero o curso de pedagogia, mas eu quero fazer para outro cargo. Você também vai ter acesso a esse curso. Você pode acessar até 3 cursos ao mesmo tempo. Então você vai ter acesso a PDF, videoaula, todo o conteúdo. E eles vão atualizar quando o edital for publicado. E vocês conhecem, eu estudei com material de estratégia também, e é um material muito bom, muito bom. Vocês conhecem o material de estratégia, muito bom. Então, dentro da mentoria você tem material de estratégia. Eu ensino a estudar com método validado, com mais de 100 aprovados. Então, eu ensino como ter técnica, foco e resultado, a distribuição ideal das disciplinas. Então, toda a metodologia vai estar dentro da plataforma Tutory. A plataforma Tutory vai organizar 100% adaptada à sua rotina, quanto tempo você tem. Ele avisa quando você vai precisar fazer a revisão do conteúdo que você está estudando. Ele vai te alertar. Então, a plataforma vai colocar o cronograma e você vai estudar de forma personalizada. E como que é a plataforma Tutory, tá? Eu vou te mostrar ao vivo como que é a plataforma Tutory. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês verem.
Assim que a pessoa compra a mentoria, ela vai entrar em contato comigo lá no WhatsApp, vai falar, Thay, eu vou fazer acabei de comprar a mentoria, eu vou fazer o concurso do CNU para o cargo de pedagogia. Aí eu vou lá na plataforma, adiciono ela. Ela recebe no e-mail dela, e aí ela vai colocar aqui, ó, que eu coloquei CNU pedagogia. Então, para começar, eu vou precisar que você me informe a disponibilidade de horários, a pessoa preencher. Na segunda eu tenho 2 horas, 1h30. Na quarta eu tenho 3, na terça 3, na sexta 3, sábado eu tenho 3 horas. Domingo eu tenho 0 horas para estudar. Você vai colocar a quantidade de tempo que você tem para estudar. Vai clicar aqui em pronto. E aí ele vai montar o plano de estudos. Você vai começar a estudar a partir de que dia? Eu vou colocar a data de segunda. Então, segunda-feira vai ser dia 9. Então, eu vou colocar aqui. Vou começar a estudar a partir do dia 9. 9/6. Aí ele colocou a quantidade de tempo que eu posso estudar, nós temos que ser bem realistas aqui. Eu cliquei nisso mesmo, e aí agora ele vai criar o plano de estudos de acordo com o tempo que eu tenho. Aí eu conheci meu painel. E aí agora ele está criando já o cronograma de acordo com a quantidade de tempo que eu tenho. Eu já coloquei o planejamento e a metodologia dentro da plataforma. Quando o edital for publicado, eu vou reorganizar os conteúdos e as disciplinas. E aí você vai informar o que você já estudou. Eu já estudei LDB, Constituição, né? Você tem que falar toda essa parte que você já estudou para ele reorganizar. Aí aqui, ó, tem metas diárias, resumo da semana. No resumo da semana, já vai estar aqui a parte do que eu vou estudar e já tem também o conteúdo. E aqui, nas metas diárias, hoje não tem meta diária, mas aqui aparecem as metas diárias. Se você estudou alguma coisa diferente, você vai colocar aqui, estudou algo fora do planejado, informe aqui. Aí você coloca. E aí, aqui você coloca o que você estudou, o que você não estudou, você coloca e marca, e aí ele vai reorganizar o resumo da semana. E aqui vai aparecer o tempo para revisão, para exercício, se está atrasado. Então, não tem aquela pressão, eu tenho que cumprir esse cronograma. Não, o processo de estudo vai ser de acordo com a sua rotina e com aquilo que você está conseguindo. Porque muito mentorando, eu fazia as planilhas no Excel, né, no Word, ficava ansioso. Então, aqui, o estudo vai ser de acordo com aquilo que você faz, com aquilo que você pode fazer. Então, aqui, ele vai fazer essa distribuição das disciplinas que eu já fiz, e aí você vai conseguir ver um pouquinho de cada disciplina durante a semana. Ele avisa quando você precisa fazer as revisões. As questões que você for fazendo, você coloca o lançamento das questões. Eu fiz 20 questões de língua portuguesa no que é concurso, acertei 5. Você especifica o conteúdo que você fez. E ele vai criar gráficos. Vai criar gráficos de desempenho de todas as disciplinas, qual conteúdo que você precisa ajustar. Essa plataforma, ela é muito, muito legal. Então, ela vai ser personalizada de acordo com o seu processo de estudo. Aquilo que você foi estudando, você marca aqui na meta diária. O que você não conseguiu, você marca. E ele vai se organizando de acordo com o seu processo de estudo. Muito legal, né? Então, você vai ter direito à plataforma Tutory. E eu vou te ajudar nessa parte emocional para te blindar. Tem um alinhamento da sua história, nós precisamos ressignificar muitas questões da nossa vida, tem gente que precisa se reconciliar com muita coisa. E o meu papel é que você tenha um processo de estudo leve. Então, tem muita gente que não foi aprovado por questões mal resolvidas, como se tivesse litígios, né, de coisas passadas, né? Muita gente tem movimentos interrompidos, traumas, coisas mal resolvidas, e eu dou um passo a passo para você ressignificar a sua vida. Eu tenho formação nessa parte terapêutica. Eu estudei quase 4 anos para fazer aulas, passo a passo, para ressignificar a questão com a sua história, com seus pais, relacionamentos, filhos. Já tive mentorando que perdeu muitos filhos, não conseguia ter sucesso. Já tive mentorando que passou por muitos traumas, depois de ressignificar, foi aprovada. Então, eu também tinha muitos traumas da minha vida, com a minha história. Questão com irmãos, tem gente que já perdeu muitos irmãos, não consegue ter sucesso que os irmãos não têm. Então, toda essa parte emocional, eu vou ter uma plataforma com aulas, com um e-book para você ressignificar. É um processo muito bonito, que vai ajudar não só no seu estudo, mas vai te deixar com uma vida mais leve. Então, a mentoria vai trabalhar essa parte de identidade, de propósito, de ressignificar questões mal resolvidas, litígios. Você vai fechar, romper esses ciclos para você ter uma nova vida, a vida que você merece, a vida que Deus planejou para sua vida. Então, dentro da mentoria tem esse alinhamento também. E tem esse acompanhamento quinzenal. Então, você vai ter sessões comigo para ajustes ao longo do processo, né? Para estar junto com vocês, para estar com vocês durante esse processo, para ir lapidando. Então, esse acompanhamento faz toda a diferença. Tira dúvidas ao vivo, e você pode tirar dúvidas no WhatsApp também. E qual plataforma que eu uso? Vou mostrar aqui a plataforma para vocês entenderem qual plataforma que eu uso com as aulas. Deixa eu abrir aqui. Então, você vai comprar a mentoria, né? Se você sentir no coração, é Caifai.
E aí tem as informações já para você como iniciar, tem um grupo do WhatsApp, você já vai lá falar comigo para adicionar tanto no Estratégia Concursos como na Tutory, colocando seu e-mail e o seu cargo. E aqui dentro você vai começar com o módulo Alicerce, para trabalhar a mentalidade, para trabalhar o seu consciente e seu inconsciente, que é a parte do moral dos sonhos, visão de futuro. Sem isso aqui, todo o resto não dá, gente. No módulo 2, estrutura, eu ensino sobre as ferramentas. Você não vai precisar fazer grade horária, cronograma, leitura fluida ou edital verticalizado. Aqui, eu quero que você aprenda as ferramentas. Aqui eu ensino como utilizar o que concursos, estudo reverso, rotina inteligente diária, o que fazer antes da prova, dia da prova, simulados, técnicas de estudos essenciais. Aqui no módulo Conexão, é para você aprender o processo de memorização, como fazer mapas mentais, revisão. Aqui eu ensino como fazer as revisões de forma organizada com as pastas, diversificação de estratégias. Então, aqui é para você consolidar aquilo que você estudou, que eu ensino aqui. Aqui eu ensino sobre redação, dando direcionamento de como estudar para redação, como construir a base argumentativa, como estruturar um bom texto. E aqui eu coloco um passo a passo para você reordenar a sua vida. Você sabia que a forma como você nasceu influencia na sua vida? Então, aqui tem um renascimento da prática terapêutica especial, as feridas emocionais para você ressignificar questões com mãe, pai, irmãos, relacionamentos, autoestima, adoção. Já tive muito mentorando que são adotados, que tinham muitas questões de sucesso, questões mal resolvidas sobre a sua história. Então, aqui tem uma prática para ressignificar. Como saber meu propósito? Aqui tem um e-book com as aulas e as práticas terapêuticas. Aqui é um detox para uma vida mais leve. Então, aqui tem a plataforma com todo o passo a passo da parte saber estudar, parte do alinhamento emocional, e vai ter o alinhamento espiritual também. Eu vou colocar aqui na plataforma também um devocional, se chama Na Rocha, 365 dias Deus e o meu processo de estudo, e é bem legal para construir essa parte espiritual, que é muito, muito importante. E aqui dentro da plataforma tem tudo isso. Então, você vai ter o Estratégia, que é o material, você vai aprender como estudar, você vai ter o cronograma personalizado da plataforma Tutory, ressignificar sua vida emocional, espiritual, ter esse alinhamento, e vai ter as sessões via Zoom comigo. Então, quanto que é o valor disso? Eu sei que lá no Estratégia Premium o valor é muito alto, eu já sei quanto que vale um curso específico da Estratégia, que é um material de muita qualidade. Então, comprando a mentoria, você vai ter 6 meses, que é o período até a data da prova. Então, vão ser 6 meses que você vai ter direito ao Estratégia Premium, mas a mentoria comigo, caso a prova seja em janeiro, você vai ter a mentoria comigo até janeiro, tá? Só a Estratégia Premium são 6 meses. O tutor vai ser até a data da sua prova, a mentoria comigo vai ser até a data da prova, tá? 7 dias de garantia para você conhecer. Ah, tá, eu não gostei. Né? É incondicional, devolução. Mas eu tenho certeza que você não vai querer devolver, porque o material é com muita qualidade, feito com muito amor e carinho e muito propósito. Então, a mentoria lá no Estratégia Premium, 6 meses vale 1.300. Né? E você vai ter esse acompanhamento personalizado, cronograma inteligente, desenvolvimento da mentalidade, método de estudo. Então, dentro da mentoria, você vai ter esse conteúdo completo. Você vai aprender como estudar para sair na frente, fazer um estudo com qualidade e validado. Eu vou trabalhar com você identidade, propósito e mentalidade, lidar com o processo de ansiedade, medo da reprovação, fortalecer emocional, autoestima, visão de futuro, ativar a constância e os cronogramas personalizáveis com a plataforma Tutory. Tá, e qual é o valor de mentoria? Porque eu sei que a mentoria não é um valor igual um cursinho, igual esses cursos aí. Mentoria é direcionamento. Você vai poder tirar dúvidas no WhatsApp, você vai ter acesso às sessões via Zoom, quinzenais até a data da sua prova. E qual é o valor de tudo isso, Thay? Eu não coloquei aqui, mas o valor da mentoria está com valor. Eu tentei fazer o máximo, porque eu sei como que toda a situação de um concurseiro, professor, então eu coloquei um valor. Quando eu fiz mentoria, a mentoria que eu fiz era R$1.800, não tinha material, não tinha plataforma, era só o mentor ensinando o que fazer. Então, o Márcio Michele, hoje ele é super famoso, ele dá uma mentoria para concurso, hoje ele não dá mais, mas eu aprendi essas metodologias com ele, com a Márcia Gomes, específico para a Secretaria de Educação. Então, eu tenho muita gratidão por eles. Na época, eu paguei R$1.800, não tinha material, não tinha plataforma, era só ele falando, não tinha aula gravada, não tinha plataforma, eu só ia, e hoje tem tudo isso. Então, o valor tá... Eu sei que você vai conseguir pagar o valor que eu vou falar agora, e tá um valor muito bom, e eu sei que você consegue pagar, e você vai ter tudo isso, material com qualidade, todo o direcionamento validado, por mim. E o valor da mentoria tá R$997 à vista, ou 12 de R$103,11. Então, é um valor que eu sei que você vai conseguir investir. É um projeto muito especial. Eu sou mentora para concursos de professores, né? Especificamente aqui da Secretaria, já tive casais aprovados em outros concursos também. E vai ser uma honra mentorear você na realização do seu sonho. E aqui eu deixei uma frase para você, que eu coloquei no meu TCC, quando me formei em pedagogia. Quando você está inspirado por algum grande projeto, propósito, por algum
projeto extraordinário, todos os pensamentos rompem seus vínculos, sua mente transcende as limitações, sua consciência se expande em todas as direções, e você se descobre em um mundo novo, grande e maravilhoso. Forças, faculdades e talentos dormentes tornam-se vivos, e você percebe que é uma pessoa melhor do que jamais sonhou ser. Então, o meu propósito é que toda a sua capacidade e habilidade adormecida seja destravada, que você possa, é claro, implementar um estudo com qualidade e que você conquiste tudo aquilo que você semear, que você possa realizar os seus sonhos, que você possa fazer tudo aquilo que você sonhou para a sua vida. E nós sabemos que é uma grande oportunidade, é o maior concurso de professores já realizado. E eu espero te ajudar nessa jornada. Então, vamos juntos, uma aprovação? Então, se você sentir no coração, aqui embaixo no site já tem o link. E após realizar a compra, entre em contato comigo, você vai receber um e-mail. Entre em contato comigo. O número é 619-9221-0330. Caso você queira tirar dúvida, anota meu número aí, ó, 619-9221-0330. Se você quiser tirar alguma dúvida específica. Os cronogramas personalizados. Ah, tá, eu sou de Química, Física. Os professores do Estratégia têm cursos específicos para essas áreas. Então, você não vai ter... Eu sei que o professor de Específica tem muita dificuldade para encontrar material. Então, lá no Estratégia tem. E eu vou colocar esses conteúdos lá na plataforma. Você me fala o seu cargo. Assim que você comprar a mentoria, que eu já te adiciono no Estratégia Premium e na plataforma Tutory. Então, vamos juntos, uma aprovação. Eu quero te ajudar a realizar esse sonho. Esse é o meu propósito. E eu estou aqui a seu serviço. Então, vamos juntos? Então, te espero do outro lado. Se sentir no coração, clica no link e já fala comigo no WhatsApp. Tudo bem? Então, vamos juntos realizar esse sonho. Eu estou com você nessa jornada.